Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. 502 mortes, recorde absoluto desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul. Os números não param de subir. Será que é hora de flexibilização das atividades? Em meio ao colapso, um alívio. O Estado prevê a vacinação de todos os grupos prioritários até maio. Hoje, mais de 300 mil doses da Coronavac desembarcaram no Estado. A audácia não tem limites e nem hora. À luz do dia, casal furta uma cachorrinha e deixa a família desesperada em Esteio, na região metropolitana. E no esporte, deu lógica no Equador e foi de encher os olhos, como neste gol do Ferreirinha. O Grêmio está classificado para a terceira fase preliminar da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. No momento mais crítico da pandemia aqui no estado, tem prefeitura apostando em medicamentos para tentar conter o avanço do vírus. Gramado, por exemplo, na Serra abriu uma licitação pública, para a compra de ivermectina e também polivitamínicos. Vamos conversar ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli para saber como que a prefeitura pretende usar esses medicamentos, uma vez que nós sabemos que ainda não há uma comprovação científica, o tratamento precoce ele ainda não é reconhecido cientificamente e por isso nós vamos conversar com o Guilherme Fadanelli. Bom dia, Guilherme. Quais são as informações aí da Serra? Bom dia. Oi, André. Bom dia. Olha, a ideia é usar como tratamento preventivo. O edital de licitação para a compra de 150 mil comprimidos de ivermectina e de 60 mil frascos de polivitamínicos com 60 cápsulas cada foi aberto ontem. O custo estimado é de R$ 315 mil. Os medicamentos devem ser pagos com recursos da assistência farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde. Há a possibilidade de esses números ainda serem revisados antes da compra. Essa licitação abriu uma polêmica na cidade que tem pouco mais de 36 mil habitantes. Isso porque os medicamentos não têm comprovação científica de que sejam realmente eficazes para a prevenção do coronavírus. Conforme parecer da Anvisa, de julho do ano passado, abre aspas, não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse medicamento, no caso, ivermectina, para o tratamento da Covid-19, bem como não existem estudos que refutem esse uso. O Conselho Federal de Medicina complementa em parecer, dizendo que não apoia nem condena o tratamento precoce ou qualquer outro cuidado farmacológico e que respeita a autonomia do médico e do paciente para que, em comum acordo, estabeleçam qual tratamento será realizado. O secretário da Saúde de Gramado disse que a ideia é disponibilizar mais uma opção aos médicos na guerra contra o coronavírus. Vamos ouvir. A ivermectina é tratada para o tratamento de verminose, então ela já é fornecida há muitos anos. Inclusive, tem outras licitações que ocorreram no governo anterior e o atual, independentemente disso. O que se tem é o seguinte, tem vários estudos no Brasil e no mundo que ela poderia ajudar, como também o melhoramento de vitaminas, Enfim, a gente, ouvindo várias frentes, foi uma tentativa de implementar mais um braço para reduzir a internação hospitalar, e reduzir mortalidades. Ô, Fadanelli, só para a gente compreender, teve alguma instituição que foi a favor? Só podia repetir ali para a gente o que disseram as principais instituições ligadas à área da saúde? O que a Anvisa diz, André, nesse parecer de julho do ano passado, é que não existe estudo que comprove a eficácia e também que não tem eficácia, ou seja, fica muito numa questão ali do paciente-médico, Certo. E o Conselho Federal de Medicina diz a mesma coisa, que não apoia e nem condena esse tratamento precoce e que, de novo, reforça a autonomia do médico em relação ao paciente. Eles têm que estar de comum acordo. É nisso também que a Secretaria Municipal da Saúde, lá de Gramado, aposta. Hoje, como o secretário falou agora ali na palavra dele, André, Gramado,
está com 100% dos leitos de UTI ocupados no único hospital da cidade. Já registrou 87 mortes por Covid. Então, essa é uma tentativa que a Prefeitura está fazendo para tentar reduzir esses números. Os moradores contrários à ideia questionam se o valor de R$315 mil não poderia ser utilizado em outras demandas mais urgentes. O secretário disse que já foi feita a ampliação de leitos no hospital, as equipes que atendem na tenda Covid foram ampliadas e que se prepara agora para buscar a compra de vacinas com recursos próprios do município. A gente só lembra, André, que o Tribunal de Contas informou que todas as compras de gestores públicos serão auditadas pelos critérios científicos. Quem insistir pode ser processado pelo TCE. Bom, essa questão, de fato, deixa eu até chamar para conversa rapidamente, para quem está chegando agora, 11h39, Glauco Pazza junto com a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia. Nós estamos mostrando aí uma questão polêmica ligada ao tratamento precoce, né? Gramado está providenciando a compra, ou seja, é feito o processo de licitação, né? Onde se coloca à disposição dos fornecedores, quem pagar mais barato, quem vender, né, por preço mais baixo, vai levar, então, essa compra. Isso é a licitação. Eu acho que a única questão, e deixando de lado questões políticas, eu não vou nem entrar nisso. O que é importante nesse contexto a gente avaliar rapidamente? Primeiro, os prefeitos estão desesperados na busca de alguma alternativa. Tá? Se está certo ou não, eu não estou me referindo a isso, mas essa é a verdade. Os prefeitos estão à busca de alguma tentativa de solução. A segunda questão, ouvi uma médica falando essa semana aqui do nosso hospital de clínicas. 90% das pessoas que se contaminam com o Covid, 90% delas não vão ter sintomas. Então, é importante só ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas tomam medicamento e acham que se curaram por causa dele e, na verdade, foi porque, como eu disse, 90% das pessoas, né, de acordo com a ciência, que contraem o vírus, vão naturalmente ficar melhor e vão ficar curadas. O que é importante é a população ter consciência, Glauco, Guilherme Fadanelli, quem nos acompanha, é que as pessoas tenham ciência de que isso não é uma vacina, quer dizer, vai tomar, agora posso ter a vida normal. Então, isso é importante também se deixar muito claro. E a liberdade do paciente e do próprio médico de terem esta relação e conversarem como que isto deve ser feito, nada obrigatório, né? Logicamente, Glauco. Exatamente. Eu te digo o seguinte, se houvesse disponibilidade de vacina, esses R$300 mil, eu tenho certeza que o prefeito iria investir para comprar vacina. Mas não é bem assim. Então, ele está atirando para tudo que é lado. E uma peculiaridade de Gramado, né? A gente sabe que recebe visitantes de tudo quanto é canto do país. Então, é claro que a preocupação é bem maior. A gente até durante a semana pode continuar nessa questão. Porto Alegre tentou oferecer a mesma possibilidade, até eu não sei como é que está acontecendo aqui em Porto Alegre. E dentro dos hospitais a gente não tem essa informação, porque isso é uma relação muito íntima entre paciente e médico, mas aos poucos a gente vai trazendo mais detalhes a respeito disso. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto da Serra, com informações lá de Gramado. E eu aproveito às 11h41, Glauco Pazza, para mandar um grande abraço para duas cidades que nós temos uma audiência muito grande. Santa Cruz do Sul, Alexandre Ferreira e família, sempre acompanhando o nosso abraço carinhoso, e audiência de Brasília, do Distrito Federal, que nos acompanham ao vivo pela internet. O nosso abraço carinhoso a toda a família lá, Candanga. Para Santa Cruz também, minha mãe, um abraço. Sei que Santa Cruz, a audiência é forte. É, forte também. E lá na capital federal, muitos políticos nos acompanham, a quem nós mandamos aí um abraço, uma saudação, e todas as pessoas ligadas ao Rio Grande do Sul que estão ligadas aqui com a gente. Nós vamos ao rápido intervalo. E daqui a pouco nós vamos falar a respeito do que você precisa saber sobre a reabertura do comércio a partir do dia 22 de março. O Rio Grande do Sul vive uma crise sanitária sem precedentes. Ontem nós tivemos aí 502 mortes, né, nas últimas 24 horas. E aí a grande pergunta, será que é hora de flexibilizar? É hora de abrir o comércio? Mas o comércio, ele cuida muito e é uma verdade. Mas e o deslocamento até o comércio? Bom, questões que vamos tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo, às 11h42. Fique aí, até já. Muito bem, 11h46, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Preste agora atenção nesse recado dos nossos amigos da Solução Financeira. O
recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. A pergunta é: quando vamos acordar deste pesadelo? Quem dera fosse ficção, filme de terror com direito a pântano. Pantano Grande, Vale do Rio Pardo, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Imagine toda a população da cidade contaminada. Foi o que aconteceu nos dados das últimas 24 horas no estado. Mais de 9.700 casos registrados. Um pantano inteiro de Covid. Mas muitos estavam represados. Só os dados de ontem? Aí são outros 500. Números. Vai explicar para quem perdeu um parente, amigo. A conta não fecha. Muitos já tinham doenças pré-existentes. Também são outros 500. Não são outros. São nossos 500. Mais precisamente, 502. O número recorde de mortes nas últimas 24 horas. Filho sem pai, avô sem neto, o vírus não está nem aí para matemática. Logo, já sabemos que não escolhe idade. Mas nós não desistimos de pedir. Viva e deixe viver. Cuide-se, previna-se. E pense bem, não são só outros 500. Podem ser outros 600, 700. Depende de você. Glauco Paza, o texto, as imagens, elas são muito fortes, mas é assim que a gente vai traduzir para a população, para quem nos acompanha, o que de fato vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A gente faz um ano que estamos nos preparando para a pandemia. Nenhum de nós certamente imaginávamos uma situação como essa que nós estamos vivendo. Independente de ivermectina, de vacina, independente de outros medicamentos de tratamento precoce, o mais importante agora é cada um de nós. Mais uma vez a gente fala, é termos aqueles cuidados necessários. E, infelizmente, hoje mesmo eu vi, aqui perto, numa praça aqui em Porto Alegre, uma senhora muito elegante, cabelos loiros, uma dondoca, passeando sem usar máscara e assim com uma cara até assim de deboche. Tipo, eu uso sem máscara, só que ela precisa se dar conta que ela precisa cuidar dela. Ela precisa cuidar dos filhos dela, não sei se tem. Ela precisa cuidar das pessoas próximas. E é isso que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender. A coletividade que é uma doença como essa. O que é, na verdade, uma pandemia que nós não vivemos. A última pandemia foi em 1918. É verdade. Então, nós precisamos se dar conta, sim. E não é lá na vila, alguém disse, na vila ninguém usa máscara. É na vila, é fora da vila, é no bairro Luxo, infelizmente em todos os lugares. É na Padre Chagas, André, é em todo lugar. Então, é essa questão assim que se entra muito, infelizmente, para lados de política, vamos deixar isso de lado, chega disso, vamos nos cuidar.
O que tem de pessoas, é só abrir o Facebook, o que tem de relatos de pessoas e que perde sogro, e que perde amigo, e que perdeu o irmão, e por aí vai. Então, é mais do que na hora, Glauco, da gente que estamos aí nos números, e o governador disse, infelizmente, ontem foram 500, o risco de aumentar nos próximos dias ainda é quase que certo. Então, assim, ó, de uma vez por todas, a gente está chegando aí num período, nós temos aí a Páscoa se aproximando. Por favor, né, a possibilidade de reabertura do comércio, e a Páscoa seria uma dessas razões. A gente sabe que não é dentro da loja que as pessoas se contaminam, mas é nesse trajeto, Glauco. E é por isso que as pessoas precisam compreender e tentar ouvir o que as autoridades falam e manter a economia e as pessoas se cuidando. Isso é importante. Se cada um, de fato, fizesse o que precisa ser feito, esses números seriam outros no dia de hoje. Sim, porque nós andamos para trás, né, André? Infelizmente, nós andamos para trás. André, tem um vizinho que ontem fez aglomeração lá perto da minha casa. Nós estamos em março de 2021. Parece que é março de 2020. As pessoas não entenderam ainda. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Eu sei que é um assunto pesado, é para todos nós. Mas é nosso papel trazer aqui a verdade, os números e mais do que isso, o pedido para que cada um se cuide, porque nós vamos passar por esse momento. Eu vou ainda realizar aqui no estúdio o Dia do Abraço. Aliás, nos Estados Unidos, estão marcando agora para julho, né? O próprio presidente americano anunciou um Dia do Abraço. A previsão é 4 de julho, que é o aniversário da independência dos Estados Unidos, porque lá o andamento da vacinação está mais rápido. E nós teremos aqui o nosso dia, desde o primeiro dia da pandemia. Eu disse, eu vou realizar um abraço coletivo entre nós e nós vamos chegar nesse dia. Agora, mais próximo vai ser se cada um fizer a sua parte, tá certo? Combinado. Vamos mudar de assunto? Daqui a pouco a gente fala mais sobre os números da pandemia. Atenção, 11 horas e 53 minutos. Preste atenção nesta história de um pedido de socorro que veio num prontuário médico. As letras SOS, né? A sigla mundial de socorro, rascunhadas no canto de uma folha. SOS ajuda, tá ali. Assim foi a maneira que uma mulher pediu socorro em Cidreira, aqui no nosso litoral. Ela estava sendo mantida em cárcere privado há 15 dias. Foram 2 semanas de violência sexual e de agressões. O colega Lucas Abate acompanhou essa história e a gente conversa agora com ele ao vivo. Olá, Lucas Abate, bom dia. Mas que história impressionante. E vejam a percepção desta mulher que, em meio a tudo que estava passando, conseguiu pedir ajuda dessa maneira. Não é mesmo, Lucas? Bom dia. É isso mesmo, André. Bom dia para ti e para todos que nos acompanham. A gente mostra aqui todos os dias os profissionais da saúde salvando vidas. Dessa vez não foi diferente, mas foi de uma maneira não usual, André. Eles conseguiram, através da percepção desse pedido de socorro, salvar uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. Esse cárcere já durava 15 dias em Cidreira. O homem não deixava a mulher sair de casa, ela não tinha quem pedir socorro, amigos, familiares, vizinhos. Ela estava isolada dentro de casa. Então, na madrugada de segunda-feira, ela pediu para ir até o posto de saúde 24 horas Cidreira, disse que estava se sentindo mal e o homem foi até lá, ficou o tempo todo do lado dela dentro do posto para tentar evitar qualquer tipo de pedido de ajuda, de socorro. Só que no momento, André, em que ela assinou o prontuário médico, ao invés de colocar o nome dela, ela colocou esse recado que a gente tem na tela, o SOS Ajuda. E foi através disso que os profissionais perceberam que essa mulher estava em uma situação de violência doméstica. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com o delegado que está à frente dessa investigação, porque foi montado todo um esquema, Lucas, para que esta mulher se mantivesse em segurança no momento que ela estava dentro do posto de saúde. E, inclusive, foi feito, né, como eu disse, todo um esquema para que esse homem se mantivesse do lado de fora e fosse interceptado pela polícia, não é verdade? Isso, André. Quando ela conseguiu, no momento até de distração dele, assinar esse SOS Ajuda, a pessoa que estava atendendo logo percebeu e disse para ela, olha, a gente precisa que tu entre para ser atendida ali dentro, não pode ter acompanhante. E ele ficou do lado de fora ali da recepção. Nesse momento, eles colocaram ela para dentro da cozinha, trancaram todas as portas e acionaram a Brigada Militar. A Brigada Militar foi até lá,
conversou com a mulher, ficou sabendo de toda a situação e prendeu o homem em flagrante. Então foi uma ação muito rápida, muito perspicaz desses profissionais da saúde que perceberam no cantinho da folha que a assinatura dela não era assinatura, era o SOS Ajuda. Pensaram rapidamente num esquema para se protegerem também, proteger os outros pacientes e conseguiram, felizmente, resgatar essa mulher. André, casal se relacionava desde o ano passado. Há 15 dias foram morar em Cidreira. E desses 15 dias, todos ela permaneceu em cárcere privado. Um homem, até depois o delegado vai falar um pouco melhor, mas um homem com um grande histórico de violência doméstica, já havia ameaça e agressão contra outras namoradas, André. Para quem está chegando agora, 11 horas e 57 minutos, nós estamos conversando. Um caso, foi essa semana, aconteceu em Cidreira, no nosso litoral, de uma mulher que pediu ajuda. Tá aí, ela escreveu no prontuário, no cantinho à direita, SOS Ajuda. Estava sendo mantida há pelo menos 2 semanas em cárcere privado, passando por violência sexual, e por algum motivo ela precisou ir ao posto de saúde. Se sabe por que ela foi ao posto de saúde? Porque foi o marido que foi, o companheiro que levou essa mulher até o posto de saúde. Se sabe o que ela tinha e qual foi o momento, Lucas, que ela conseguiu escrever sem que o companheiro, o agressor, percebesse que ela estava pedindo ajuda? André, foi a forma que ela encontrou para sair daquela situação e pedir ajuda. Ela disse para ele que estava se sentindo muito mal, precisava de atendimento médico. Então ele foi até o postão 24 horas de Cidreira. Lá, André, ele permaneceu do lado dela no início, naquele momento da triagem. Só que no momento de distração desse homem, do agressor, no momento que ela tinha que assinar o nome dela lá no prontuário, ao invés de colocar o nome, ela escreveu essa palavra, que a gente tem essa frase, SOS Ajuda. Foi graças a isso que os profissionais da saúde perceberam e conseguiram retirar ela dessa situação de violência. Imagina o grau de pressão, psicologicamente, o que ela sofreu e até fisicamente, 15 dias presa. E eu tô aqui, na minha cabeça já veio a situação, ela sendo atendida, aquele homem não assim manifestamente, mas estava pressionando ela também no posto de saúde. De olho, né? Claro, ela não poderia falar nada que poderia acontecer uma agressão. O cara que é dessa forma agressivo, sabe-se lá o que ele pode fazer mesmo na frente das outras pessoas, né, André? Então foi a forma ali que ela encontrou, vou escrever aqui e entregar. E parabéns para quem teve a sensibilidade, né, de, por exemplo, não perguntar, mas o que houve que a senhora está pedindo? Sim. Imagina o que poderia acontecer, né? É verdade. É inusitado, mas acontece, infelizmente, né? E aí foi um momento que, certamente, na hora dela escrever, ela teve o maior cuidado para que ele não percebesse. Imagina se ele percebe, né, como disse o Glauco, se ele percebesse também alguma coisa que ela estaria pedindo socorro, o que esse homem não poderia ter feito? Ainda mais o Lucas acabou de dizer, a extensa ficha desse homem, que há 2 semanas estava mantendo esta companheira, esta mulher, em cárcere privado, violência não só física, mas física, emocional, né, psicológica e sexual, que passou essa mulher e que teve ainda a consciência de, no momento certo, escrever o pedido de ajuda e quem leu, né, compreender essa necessidade dela. Quer dizer, é algo que surpreende a todos e que bom que ela está bem. E esse homem preso. Daqui a pouco o Lucas vai voltar, inclusive a gente vai falar mais desse assunto, conversando com o delegado à frente desta investigação. Até já, obrigado Lucas Abate. Agora 12:00 em ponto e atenção, você vai ver ainda hoje aqui do SBT Rio Grande a imagem de uma crueldade. A pequena Aurora, coloca aí, uma cadelinha, gente, ela estava na rua em frente de casa. Foi quando 2 pessoas numa moto pararam e levaram a Aurora, levaram embora. A família está desesperada à procura pela cadelinha, pela Aurora. Daqui a pouco a gente vai falar. Olha só, o momento, tá ali a cachorrinha, param os dois, né? Um casal, inclusive tem, a mulher carrega um brinquedo na mão, né? Um carrinho de plástico. Aí pega a cachorrinha, e aí um outro tenta defender um outro cachorro, a cachorrinha mesmo late, e ela volta, parece que vai desistir, volta, a cachorrinha fugindo. Aí vai o homem lá, tira o capacete e vai para cima da cachorrinha. E aí volta ela com
a Aurora nas mãos. Então, se esse casal quis fazer um bem, daqui a pouco está protegendo essa cachorrinha e não sabe como devolver, mas, por favor, entre em contato imediatamente, se foi isso que aconteceu ou se a intenção era levar embora, a gente não sabe, né? Também não cometer injustiça, daqui a pouco viu, achou que pudesse, não é, colaborar com alguém, proteger a cachorrinha que estava em perigo e querem devolver. Tá aí o momento para fazer isso. Daqui a pouco voltamos a falar sobre o desaparecimento da Aurora, quer dizer... Desaparecimento não, foi raptada, né? Foi levada ali. Como eu disse, é o momento para quem pegou poder devolver a cachorrinha, porque a família está desesperada. 12:02 agora. Na tarde de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, do MDB, anunciou o retorno da cogestão e reabertura das atividades econômicas para a próxima segunda-feira, dia 22. Esse pedido de flexibilização da bandeira preta partiu da própria Assembleia Legislativa e teria sido aceito pelo governador Eduardo Leite. E é com o deputado que a gente vai conversar a partir de agora. Deputado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Escuto bem sim, boa tarde a todos. Qual é a proposta da Assembleia e o que foi dito ao governador e o que o governador respondeu? Bom, a Assembleia, na verdade, intermedia reuniões para encontrar soluções, né, para as demandas da sociedade. E nós fomos provocados aqui pelo setor econômico, comércio, Fiergs, Federação dos CDLs do Estado, sindicatos de hotéis, bares, restaurantes, etc., o grupo de lideranças empresariais, o LIDE, para fazer uma interlocução com o governo do Estado nesse sentido. O governador ontem, então, confirmou que a cogestão voltará a partir de segunda-feira, dia 22 de março, e as bandeiras, os protocolos das bandeiras abaixo da bandeira preta sofrerão alterações para que a atividade econômica, quando voltar com rigor sanitário nos protocolos. Já que nós estamos há 3 semanas com o comércio fechado e, obviamente, sem subsídio do Estado, ou seja, sem o Estado apoiar financeiramente os trabalhadores e empresários do setor privado, é insustentável essa situação, em especial nos pequenos negócios. Então, como não há dinheiro para subsidiar e o governo federal não está com uma política de subsídio, é natural que haja a necessidade da reabertura, só que uma reabertura ordenada, com os protocolos a serem fiscalizados pelos municípios e pelo próprio Estado. Agora, deputado, a gente sabe que não é dentro da loja, de fato. Isso, nesse 1 ano de pandemia, a gente aprendeu isso. Muito pelo contrário, os empresários são extremamente rigorosos e é muito mais provável tu pegar a Covid dentro de um supermercado do que das lojas. E isso é uma realidade que eu falo, todo mundo vê, todo mundo sabe das aglomerações que acontecem. O problema não é lá dentro da loja, mas o deslocamento. E aí eu pergunto para o senhor, essas mudanças, no caso que o senhor diz que a bandeira vermelha vai ter, né, a partir da cogestão, que mudanças são essas que vão atingir exatamente esse ponto, o deslocamento, a aglomeração, porque dentro da loja o critério ele vai ser o mesmo. As lojas estão sendo exemplares, né, Glauco? O Glauco também acompanha isso, a gente fala muito. Certamente. Então, o problema é esse deslocamento. O que deve ser mudado a partir da segunda-feira, dia 22? Olha, os protocolos no detalhe vão ser formulados junto com os municípios que vão ser os fiscalizadores e, principalmente, vão ser aqueles municípios que irão aderir à cogestão e daí sim colocar seus respectivos locais em bandeira vermelha, porque se não aderirem, vai continuar em bandeira preta, tendo em vista que o Estado vai manter a bandeira preta. Então, o que vai mudar é para aqueles municípios que aderirem à cogestão. E essa bandeira vermelha reformulada vai permitir a volta das atividades ditas e consideradas não essenciais. Aquelas atividades que estão fechadas hoje. Exatamente isso que muda, com uma série de alterações na rigidez do protocolo. Eu tenho defendido o seguinte, a bandeira preta diz que é 25% da capacidade dos negócios essenciais e 0 para as atividades consideradas não essenciais. Eu tenho defendido que não haja diferenciação entre o que é essencial e não é essencial, até porque o que é essencial para mim pode não ser para ti e vice-versa. Mas aí, deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor e não aqui querendo tomar nenhuma posição, apenas jogando para que o senhor possa responder e a gente compreender. Como fica essa situação em que nós temos aí as emergências lotadas, a fila por espera está absurda, né? Pessoas necessitando de internação, as pessoas aí, há um número de 502 mortes ontem. Nós estamos preparados para o que pode vir pela frente a partir do momento da abertura, da flexibilização, a partir da semana que vem?
Isso é uma boa pergunta e é a grande pergunta, né? Primeiro, o seguinte, não há mais como manter o comércio fechado sem subsidiá-lo, né? O Estado, para fechar o comércio, tem que subsidiar o comércio. Então, fecha o comércio e subsidia. Assim aconteceu em países europeus, assim aconteceu na América do Norte, assim aconteceu no Oriente, na Ásia, em boa parte da Ásia. Quando o Estado, o poder público, fecha, ele subsidia. Ele diz o seguinte, eu vou pagar o salário dos funcionários, vou isentar de impostos, vou fazer você sobreviver sem a renda que vocês, comerciantes e trabalhadores do comércio, teriam oriundo da atividade econômica que não está funcionando, tendo em vista as restrições sanitárias do próprio Estado. É isso que eu entendo como plausível. No longo prazo, não funciona fechar o comércio e simplesmente não apoiar o comércio do ponto de vista econômico e financeiro. Nós estamos entrando na 4ª semana de fechamento das atividades econômicas. Isso é insustentável. Ou vai dar desobediência civil, quer dizer, a regra não será mais respeitada em muitos lugares, ou nós vamos reabrir com regras, com regramento e com protocolos que possam minorar os eventuais riscos das pessoas voltarem a trabalhar nesses lugares. Mas como tu mesmo falasse, é muito mais improvável muito menos provável tu ter a infecção de coronavírus na pequena loja, no pequeno comércio, que cumpre os protocolos, que o consumidor evita ir em lugares que não se cumprem os protocolos, porque o próprio mercado regula essa questão. É a mesma ampliação do horário do mercado, porque o mercado fechando às 8 da noite, tem aglomeração, isso a gente é visível, percebe. Glauco? Até porque é coisa de brasileiro também, né? A gente sabe como é a nossa cultura. Eu queria perguntar ao presidente o seguinte, me parece que a fiscalização é a alma de tudo, né? Porque as pessoas não estão obedecendo muito o que é decreto, o que é lei, enfim. O senhor é a favor de um rigor maior? Isso significa, sei lá, multa? Olha, eu tenho dito nas entrevistas que tenho concedido e tenho dito aqui para os meus colegas deputados, o decreto é um pedaço de papel. O decreto é um pedaço de papel assinado pelo governador ou pelo prefeito. A lei é um pedaço de papel votada aqui na Assembleia Legislativa por 55 indivíduos que são os deputados que representam os 11 milhões e meio de gaúchos. Para que o papel, que a lei, que a regra, que o decreto, que a norma tenha cumprimento, é preciso que a sociedade abrace. Porque se a sociedade não abraçar, vai explodir os índices de coronavírus cada vez mais. Aglomerações clandestinas, festas clandestinas, aglomerações domiciliares, quer dizer, o não uso da máscara, não uso do álcool em gel. Enquanto que a sociedade não se conscientizar da importância dela própria cumprir as regras, não adiantará decreto, não adiantará lei. Claro que para isso é muito importante a fiscalização, mas não só a fiscalização do poder público, Glauco. Também a fiscalização da própria sociedade, que pode ajudar o poder público a fiscalizar e a fazer deputado, cumprir a regra. Aí, desculpa, deputado, aí nesse ponto. Primeiro, hoje é um risco tu chegar na rua e dizer para alguém colocar máscara, porque pode sair apanhando. Começa por aí. E a segunda questão, eu já cansei de entrar em contato com prefeituras para avisar que tem gente desobedecendo. E aí, respostas é que não tem estrutura para fazer isso, não tem como fazer, não tem gente, eu tenho que ligar mais tarde e por aí vai, quer dizer. E não é só o meu caso, exemplo que eu estou contando de mim, que já aconteceu, mas umas 10 vezes. Então, quer dizer, precisa-se sim uma rede que consiga aumentar essa fiscalização, a gurizada do Exército aí, quem sabe, alguma alternativa nesse sentido, de orientar as pessoas na rua, né? Porque a gente vê as pessoas desobedecendo, às vezes passa um carro de autoridade policial do lado e não passa e fica assim, entendeu? Então, eu acho que tem que mudar por aí também, não é verdade? Está correto. O Ministério Público é importante nesse processo para incentivar, digamos assim, os gestores municipais a fazer cumprir a fiscalização através das suas forças de fiscalização administrativa, ou até mesmo através das guardas municipais. E as forças de segurança do Estado também são muito importantes para que essa fiscalização seja cumprida. Tu está falando do apoio da sociedade no sentido de ajudar os órgãos fiscalizatórios a eventualmente fecharem ou coibirem procedimentos equivocados e contra o regulamento sanitário. Mas eu também estou incluindo nesse rol da participação da sociedade, não só no denuncismo de denunciar o terceiro que está descumprindo, que também é importante, que é natural para que o poder público cumpra a sua função. Eu falo também da conscientização da sociedade. Porque se a sociedade não se conscientizar, se as pessoas cada um delas individualmente não se conscientizarem, não haverá fiscalização de fato suficiente. Não haverá e nem com o comércio aberto ou fechado. Não
pode botar aeronáutica, uma marinha, não é verdade? E comércio aberto ou fechado. Aí comércio aberto ou fechado vai continuar a contaminação. Exatamente. Muito bem. Deputado Gabriel Souza, do MDB, muito obrigado pela conversa. Vamos aguardar aí as definições, portanto, das bandeiras a partir da semana que vem. Anúncio que deve ser na sexta-feira. Obrigado, deputado, pela conversa. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, um abraço. Muito bem, agora 12h e 11 minutos. E atenção, em menos de 24 horas... Atenção, em menos de 24 horas, 2 mulheres mataram o companheiro em legítima defesa. Isso aconteceu aqui no Morro Santa Teresa. Um caso e o outro na Zona Norte, ou seja, os 2 casos aqui em Porto Alegre. O Lucas Abate tem mais detalhes desses 2 acontecimentos. O que aconteceu, hein, Lucas? André, a gente mostra tantos casos de violência doméstica e dessa vez foi um desfecho até bastante diferente que teve nessa situação. O primeiro caso, André, aconteceu no Morro Santa Teresa. Essa mulher, no início da tarde, começou a ser ameaçada pelo companheiro durante uma discussão. Segundo até a Polícia Civil, o homem com um facão ameaçou ela, viu uma amiga dentro de casa que também estava sendo ameaçada e ela, no momento de reação, pegou uma faca e conseguiu acertar uma facada no homem. Esse homem, identificado como Guilherme Pereira, de 24 anos, conseguiu ainda sair de casa, saiu correndo, mas quando estava na rua do Ormênio, não resistiu e já caiu ali mesmo, sem vida. Horas depois, André, aqui em Porto Alegre mesmo, só que na Zona Norte, um caso bem parecido também. Uma outra mulher que estava sendo agredida num contexto também de violência doméstica, reagiu e matou o companheiro. E sobre esse caso que aconteceu no bairro Sarandi, a gente conversa agora com o delegado Luiz Firmino, que está investigando. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Em Lucas. qual o contexto que aconteceu esse crime, essa morte, nessa reação dessa mulher? Já era um contexto de violência doméstica comum nessa casa? Bom, como você mesmo antecipou, né, o fato aconteceu dentro da residência, no âmbito, né, de relação doméstica. Esse casal, ambos de 32 anos, eles conviviam já há alguns anos. Desse relacionamento, eles têm um filho de 4 anos, né, e ela, uma outra filha do relacionamento anterior. Durante o tempo, né, de relacionamento, foi dito aos policiais de que ele sempre, né, que usava droga, ele era viciado em cocaína, ele se tornava agressivo, muito violento, e era constante, né, essas violências, tanto violência física como psicológica, né, dele contra a companheira. Tá? E ontem, o que aconteceu? No meio da tarde, essa moça volta à sua residência, né, volta do trabalho, e desde o meio da tarde, desde que chega em casa, já começam as discussões. Essas discussões eram interrompidas, ora retomavam, e foi assim até o início da noite. Durante a noite, ela estava preparando o jantar, né, e picando cebola. Nesse momento, ela relatou aos policiais que sentiu um puxão no seu cabelo, um puxão por trás, e instintivamente ela estava com a faca na mão, né, fez esse movimento, fez um golpe, né, com a faca para trás, e esse golpe acabou acertando, né, o pescoço do Jonathan. Né? Foi um único golpe, um único ferimento, e ele caiu ali. Ela viu a cena, chamou socorro, chamou a SAMU, acionou a polícia militar, né? Isso foi confirmado inclusive pela própria mãe do Jonathan, que mora numa casa ao lado, e só que o Jonathan infelizmente acabou falecendo ali no local. Delegado, por esse cenário, vocês investigam um caso como legítima defesa? A primeira impressão é de que sim, foi uma legítima defesa, mas agora o inquérito, né, foi instaurado. Ontem foi atendido no serviço de plantão. Tá? O próprio delegado plantonista que esteve no local analisou a situação, entendeu por bem não autuar em flagrante, né, essa moça diante daquelas circunstâncias que ele já se deparou, inclusive pela fala do próprio perito que esteve no local, analisou a cena e disse que a posição do corpo, o local do ferimento eram compatíveis com a versão que ela apresentava. Então,
o delegado entendeu por bem não autuá-lo em flagrante naquele momento, e hoje, aqui já na terceira delegacia de homicídio, foi instaurado um inquérito que vai apurar, né, se realmente foi assim que aconteceu, se essas circunstâncias, né, realmente aconteceram, para daí sim poder dizer se foi um ato em legítima defesa ou não, se foi um ato intencional ou se foi um ato culposo. André, Glauco, o delegado Luiz Firmino está ouvindo vocês aí no estúdio, também podem fazer uma pergunta diretamente a ele. Glauco? Não, eu queria saber, em relação ao histórico, além do consumo de drogas, ele já tinha se envolvido numa ficha criminal extensa, já tinha medida protetiva, alguma coisa nesse sentido, não? Não tem uma ficha, a vítima não tem, né, uma ficha criminal extensa. Ele consta no seu histórico 2 registros, um de 2012 e 2015, por crimes leves, crimes de uso de documento falso e de desobediência. E a moça nada, não tinha até então nenhum registro em seu nome e também, ou seja, logo não tem nenhum registro de violência doméstica um contra o outro. Delegado, até, claro, não foi o senhor que ouviu ela durante a madrugada, mas pelo que se tem de informação, como é que estava até o emocional dessa mulher? Sim, como tu mesmo disseste aí, eu não tive contato pessoal com ela, né? Então não sei, não tenho como lhe responder isso. Tá certo, então. Tem mais uma pergunta aí no estúdio? Não, eu acho que agora segue a investigação, a gente agradece ao delegado. Pode encerrar aí. Mais alguma coisa que queira falar, ô Lucas? A gente agradece o delegado Luiz Firmino, que está investigando esse caso, André. Lembrando que esse caso é investigado aqui na terceira delegacia de homicídios, o da Zona Sul, né, de Santa Teresa, pela outra delegacia, que também, em princípio, entende uma legítima defesa, mas tudo vai ser apurado ao longo do inquérito policial. E vejam só, 2 casos aqui em Porto Alegre, choca isso, né? Choca. E preocupa, no momento que a gente tem de pandemia, se tem alguma influência a questão de pandemia, sabemos que todos nós emocionalmente, né, vivemos uma pressão. E muitas vezes envolve filhos, né? Nossa. Envolve famílias, enfim. Bom, seguimos aí, portanto, com a investigação. Obrigado, até daqui a pouco. Lucas Abate. Atenção, gente, olha só, há pouco falamos sobre essa possibilidade de reabertura, né, do comércio aqui no estado, já a partir de segunda-feira. Sobre essa questão, né, a gente ouviu o presidente da Assembleia Legislativa que defende aí uma causa de muitos empresários e nós compreendemos a questão econômica, mas é importante a gente ouvir, né, todas as posições para poder formar aí uma posição. Por isso a gente vai conversar agora com o coordenador de rede Análise Covid-19, que é o Isaac Schartzhaupt. Ele é também cientista de dados e desde o início da pandemia ele tem aí se debruçado diariamente, né, em cima de números aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente conversa com ele agora, que fala direto de Caxias do Sul, é isso? Isso aí. Boa tarde, Isaac. Isaac, a gente já conversou e é importante até para as pessoas, nem todas têm acesso aí a redes sociais ou não lidam com as redes sociais, mas esse é um trabalho que tu vem junto com um grupo acompanhando em números o que mostra, né, o andamento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. De uma visão geral, essa possibilidade de reabertura, e a gente sempre salienta, né, Isaac, que não é dentro do comércio que a pessoa se contamina, isso acho que a pandemia mostrou nesse 1 ano, mas é o contato, é no deslocamento e em outras situações. Tem como abrir, esse seria o momento, de acordo com os teus dados, os teus números, da gente abrir a economia nesse momento? Qual é o reflexo que isso pode ter aqui para o Estado, Isaac? Pelo que a gente está vendo agora, é muito perigoso abrir, porque a gente ainda está enfrentando uma aceleração de pacientes aguardando internação. Porque o que acontece? A gente olha as internações, a gente via aquelas internações crescendo e as internações começaram a estagnar justamente pelo esgotamento do sistema. Sim, não é porque diminuiu o número de pacientes, né, Isaac? É porque não tem onde internar. É. E aí o que acontece? Como a gente não tem onde internar essas pessoas, o número de internações começa a estagnar, só que o número de pessoas aguardando, e outra coisa, é difícil medir esse número de pessoas aguardando, é um número fácil. Como é que a gente sabe se tem uma pessoa em casa que que não está muito bem, por exemplo, e precisa de hospital e não conseguiu vaga naquele momento, por N motivos, né, que a gente já sabe. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse dado, a gente já pensa, então quer dizer que a doença ainda está firme na comunidade, né? E aí, quando a gente percebe esse aumento, essa manutenção do aumento da doença, a gente sabe que se a gente
flexibiliza, além do aumento da mobilidade, a gente também passa uma mensagem, e aí é muito importante, de que a gente pode sair, de que a gente pode entrar em contato. Bom, acho que se abriu quer dizer que está melhorando, e se não estiver melhorando, e na verdade essa melhora, entre aspas, for só uma estagnação do sistema, isso pode levar a um novo repique. A gente já viu isso em vários outros países, a gente sempre pede, né? Quando que é o pico? O pico é quando nós pararmos de transmitir. Aí aquela curva que vai subindo, ela estagna lá em cima, transforma-se em um pico e começa a virar uma queda baseada no nosso comportamento. Olha só, aqui em Porto Alegre agora, Covid na emergência aguardando UTI. Estabilizou em cerca de 288 pacientes, só aqui em Porto Alegre. Sem olhar para os postos de saúde, para as unidades básicas de saúde, isso eu falo em todo o estado. Hoje mesmo eu ouvi um ex-deputado fez uma publicação de que fez uma comparação de pesquisas a respeito do lockdown e que o lockdown ele não funciona, não adianta, não melhorou em absolutamente nada. Eu te pergunto, assim, dentro da tua visão, desmistifica isso pra gente. Afinal, o lockdown resolve ou não resolve? E mais que isso, seria o momento também ou não? Deixa eu me meter nessa conversa também. Sim, ele funciona muito, principalmente porque ele é uma medida física. Aí agora tem uns pequenos poréns nesses estudos que a gente tem que levar em conta. Muitos locais deixam para fazer o lockdown corretivo e não preventivo. Deixam aumentar o número de mortes, deixam ter um colapso do sistema de saúde, para daí começar a fazer medidas de restrição. Nesse momento, a incidência de vírus na comunidade está tão alta e tanta gente infectada que mesmo quando a gente... Vamos fazer que a gente aperta um botão mágico e todo mundo fica isolado uns dos outros. Mesmo assim, tem famílias que moram em mais de uma pessoa na casa, mesmo assim tem alguns contatos que vão ocorrer. Então, aquela incidência de casos, vamos supor que tenhamos 10 mil casos na determinada comunidade que fez o lockdown depois do colapso. Esses 10 mil casos não vão gerar 0 casos, eles ainda vão gerar outros 9 mil casos. E esses 9 mil casos ainda vão gerar internações e ainda vão gerar óbitos. Então, o que acontece? Quando se faz um lockdown assim, corretivo, ele obviamente dura mais. Ele precisa durar mais, porque ele precisa que essa incidência caia. O ciclo, né? Quanto maior o ponto do gráfico, maior a queda que ele vai ter que fazer. E ela não é uma queda, mesmo nos países que fizeram um lockdown, como Reino Unido, Alemanha, Portugal, né, que a gente viu um lockdown de Israel super forte, a gente vê que a queda lá de cima, ela não leva um dia, 2 para chegar lá embaixo. Mas aí demora. Não olhando para a questão econômica, seria a melhor solução, de fato, o lockdown. As pessoas se trancarem, pararem de se locomover e terem contato. E quanto antes, melhor. Vamos dizer assim, essa subida que a gente está enfrentando de casos, ela está desde outubro. A gente vê isso desde outubro de 2020. Agora a gente está tendo que fazer restrições, está tendo que criar danos para a economia agora. Se a gente tivesse feito as mesmas restrições em outubro, em outubro a gente tinha 140 mil óbitos. Mesmo que a gente botasse 40 mil óbitos a mais só daquela queda, mesmo assim a gente hoje está com 280. Quantas a gente teria salvo, quanto melhor teria sido, e muito provavelmente hoje a gente também estaria bem. Então o lockdown ele tem que ser feito quanto mais preventivo possível. A gente está tendo um aumento, fecha e corta a transmissão comunitária. Se deixar chegar nessa incidência, a gente vai ter que acabar fazendo pelo esgotamento do nosso sistema de saúde, porque não tem mais, as pessoas começam a ficar muito doentes, não tem mais para onde ir, e a gente acaba danificando a saúde e a economia. Bom, para quem está chegando agora, Glauco, só rapidamente, para quem está chegando agora, muita gente entra aqui começando a nos acompanhar aqui no SBT, e por isso eu explico, a gente está conversando com o Isaac Schratzhaupt. Ele está em Caxias do Sul, é um cientista de dados e vem desde o início da pandemia, ele junto com colegas, analisando todos esses números aí e tentando traduzir de uma maneira objetiva para a gente em que pé nós andamos com relação ao índice de contaminação e essa combinação difícil que é saúde e economia. Glauco. Não, saúde, economia e eu quero acrescentar educação. Em que pé ficam as crianças, estudantes que não podem ir para a escola? Na sua opinião, tem que ser mantidas em casa também, porque elas não seriam um grande problema? Ou agora se comprovou, com o passar do tempo, que a criança também é um risco, não só para transmitir, mas para sofrer com a doença também? Eu sou a favor de que a escola seja o primeiro local a reabrir pelo próprio dano cognitivo que as crianças sofrem, a gente já sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar que a incidência altíssima da doença
mesmo com uma transmissão diminuída nas crianças, vamos aqui fazer uma suposição só para ver como fica fácil de entender. Vamos supor que as crianças transmitem 50% a menos do que os adultos, uma suposição. Se a gente tiver uma incidência absurda, como a gente está tendo no Rio Grande do Sul, 50% a menos é muito caso, ainda vai ter muita criança, ainda vai ter muita infecção, e fora a infecção entre familiares, porque são crianças, as crianças que mais sofrem são justamente aquelas que precisam ter um acompanhamento de um adulto 24 horas por dia. Elas precisam ter um professor, alguém cuidando, um pai, uma mãe, um avô, um cuidador, um funcionário, então sempre vai ter contato entre outras pessoas e essas crianças, então isso vai gerar mais transmissão. As crianças são seres humanos, ainda transmitem, ainda recebem vírus, fazem a transmissão. Então, para ficar claro, eu acredito que a gente tem que baixar a incidência da doença o quanto antes, para que a primeira coisa que seja reaberta sejam, sim, as escolas. São duas coisas, assim, dá para ser a favor da abertura segura das escolas, mas com a incidência da doença reduzindo a níveis baixíssimos. Então, inclusive, já tem orientações da Fiocruz, do CDC americano, que mostram níveis de incidência baixíssimos e a gente está longe deles. Então, não seria o momento, no caso, de reabrir, porque reabrir a economia, reabrir o comércio, estimula que as pessoas circulem e aí o nível de contaminação ia disparar. Agora, então, e só para a gente encerrar, Isaac, a gente sabe que 90% dos contaminados, é que a gente não é que se confunde, mas tem essas novas variantes aí, principalmente a P1. Mas a gente sabe que 90% dos contaminados não vão ter reações nenhuma. 10% sim, sendo que um percentual é de crianças, o outro é de adultos e outro é de pessoas que ficam em estado grave. Só que a gente percebe, a sensação que a gente tem é que o vírus ele deixa a pessoa mais grave. E eu já vi cientistas dizendo isso, não, é o mesmo índice. O problema é que nós estamos com um número de contaminação muito grande. Então, esse 1% é muita criança, por exemplo, não é verdade? Então, eu só queria que você confirmasse isso, se é esse raciocínio que a gente pode fazer. Sim, é esse raciocínio e é só pensar, a gente tem um pouco mais de 3 mil leitos no estado, um exemplo, totais. Se a gente botar 1% da população do estado, dá 1.100.000 pessoas. Se essa 1.100.000 pessoas resolve se contaminar ao mesmo tempo, resolve ficar doente ao mesmo tempo, como é que com 3 mil leitos eu vou atender 1.100.000 pessoas, Tá certo. Então, mesmo que for 500 mil pessoas, metade, não, 100 mil pessoas, não, 8 mil pessoas, tu entende? Então, mesmo esse percentual, ele acaba sendo muitas pessoas pela alta transmissibilidade da doença. Ou seja, Isso sem levar em conta, que nem tu disseste, as variantes, que a gente tem o primeiro estudo que saiu, que foi publicado, inclusive, segunda-feira agora, dia 15 de março, na Nature, mostra um aumento de gravidade da variante B117, que é aquela que surgiu primeiro no Reino Unido, não é a P1 que está aqui no Brasil, mas já mostra um aumento de gravidade. Então, temos que ficar sempre de olho para ver isso, porque isso pode, inclusive, influenciar nessas decisões, com certeza. Tá certo, então. Obrigado, Isaac Schratzhaupt, cientista de dados. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Muito bem, meio-dia e 29 minutos. Agora, Glauco, vamos mudar de assunto. Olha só, atenção neste casal aí, pois as câmeras de segurança mostram o momento em que esses dois levam uma cadelinha, olha, eu espero que eles queriam proteger a cachorrinha e levaram para cuidar até que o dono apareça. Eu espero que seja isso. Mas também, por outro lado, pode ser que tenham visto e tenham pego e levado embora e tenham roubado a cachorrinha, que é a Aurora, Glauco, é isso? Isso mesmo, André. Aconteceu no dia 15, mais conhecido também como anteontem, tá? Esse casal, a gente vai ver nas imagens, ela desce primeiro, o cãozinho está do lado de fora, a cadelinha no caso. Ela ameaça pegar o cachorro, que está a risco e tal, não consegue, aí desce o homem da moto. Olha só, daquele jeito assim, mais ou menos, não, deixa que eu resolvo, se não consegue pegar, eu pego. Foram lá, mais uma vez tentaram, tinha cães ali ao redor também, começaram a latir, enfim, mas o resultado disso tudo, ela conseguiu pegar a cadelinha. Eu não sou especialista, mas isso pode ser Shih Tzu ou Lhasa Apso, enfim, é uma raça com relativo valor de mercado. E esse pessoal aí subiu na moto, esse casal, e assim eles levaram a Aurora. A família está desesperada, completamente desesperada, logicamente. Quem tem cãozinho de estimação sabe o que isso significa, André?
Nós conversamos com a família, eles informaram que a Brigada Militar está tentando localizar este casal. Uhum. Eu vou pedir para o pessoal acompanhar o relato da dona da pequena Aurora, que chegou a emocionar, sabe, André? A gente falou ali do valor que tem um cãozinho de estimação, né? Nossa. Ela está realmente emocionada no Facebook, ela se manifestou. A dona Elaíse se manifestou sobre o que ela está sentindo. É no Facebook, isso, né? A gente está ajustando. Aí, ó. A gente está ajustando. Tá aí a Aurora. Olha a cachorrinha. É um cãozinho, eu não sei, eu não sou especialista, como eu disse. Eu não sei se é Lhasa, se é Shih Tzu, mas é dessa linhagem. Eu disse né? ontem, eu não entendo mais marca nem de carro, nem de cachorro. O fato é que a família está desesperada atrás. A polícia, como eu falei antes, está sabendo disso, está tentando localizar esse casal. E é uma oportunidade. Agora, chama atenção a tranquilidade, eles estão passando na motinha, olharam o cão na rua. Na imagem anterior que a gente não mostrou, o cãozinho sai por um portão, olha, me parece, se André. tu quer defender, tu quer proteger um cão, numa ocasião como essa, tu para, como eles pararam, e fica junto com o cão para nenhum carro atropelar, né, para nenhum cachorro, e ali tem cachorro solto, para nenhum cachorro atacar, né, a Aurora ali, que é mais delicada, mais sensível, até que alguém apareça, não é verdade? Ou até que o próprio dono esteja correndo aí pelas ruas atrás para tentar localizar o cachorro. Agora, tu pegar e levar para um outro local, bom, aí é mais difícil. Mas é uma oportunidade para esse casal, né, o quanto antes devolver a Aurora, porque a família simplesmente está desesperada. A gente sabe que um cachorrinho desses, né, o quanto que é importante para a família. E principalmente se tem criança, mas às vezes não tem, é o xodó da casa, né? Não há dúvida e chama a disso. atenção que eles estão carregados. Você falou Sim. antes, né? Tem uma sacola. Mesmo assim, ela pega o cão, leva a sacola, leva o cão. Parece que estava intencionado, realmente, e olha, a pegar esse casal, a pegar o bicho. Né? A sensação que eu tenho é que os cães que estão próximos ali, eles não estavam concordando com aquilo. Porque os Cusco estavam muito bravos, Glauco. Presta atenção, tem um pretinho que vai aparecer e um outro que está lá do outro lado da rua, perto onde a moto parou, um cachorrinho branco, latindo brabo para eles. Brabo porque eles não queriam que levasse a Aurora. Provavelmente ela era ali próximo, não sei. É a questão do instinto do bicho, né? A ameaça, né? Ela saiu de casa e saiu longe ou ficou perto da residência? Ficou pertinho, estava ali na calçada, na frente. Então Quer dizer, é mais ousadia ainda. Então os cachorros vizinhos ali já conheciam, né? A bichinha, sabiam que ela era dali das redondezas. Agora percebam, vai aparecer aí nas imagens, um cachorrinho branco que fica brabo. Um preto que vai aparecer. Acho que na outra sequência de imagens eles aparecem. A gente vai seguir acompanhando porque eles ficavam muito bravos e latindo para esse casal. Sabe o que ele falou? Levaram a Aurora. Que bobagem. Mas vamos lá. Olha o seguinte, vamos ouvir o que a dona Elaíse falou, ela que é a proprietária da pequena Aurora. É uma manifestação que ela fez por redes sociais, né? Através do Facebook. Tá aí, ó. Ajudem a Aurora a voltar... Para mim, tive depressão, tive Covid e ela estava ali do meu lado, me cuidando. Ela é muito especial. Ela ouviu meu choro, não saía de perto de mim. A única hora que nos separávamos era quando eu vinha para o trabalho e quando chegava, quase que me derrubava de tanta festa, né, que ela fazia para essa senhora. Conto com vocês, amigos das redes sociais. Agora a gente pergunta, o que leva de fato um casal para uma moto, pegar uma cachorrinha e levar embora? Parece que não tem coração. Quer dizer, eles não têm bichinho em casa, ou não tiveram, não sabem o quanto que é importante isso para alguém. Né? E por isso que eu digo, eu espero não acreditar que tenha sido por maldade. Eu espero acreditar que tenha sido uma boa ação para proteger a Aurora e que agora eles vão procurar e vão devolver essa cachorrinha, Glauco. Mas é difícil de acreditar nisso. Sabe o que eu tô pensando eu agora? espero que sim, e tenho certeza que vão devolver, porque não se faz isso, pelo amor de Deus. É ruim para essa senhora, é ruim para a cachorrinha. Cachorrinha tem saudade do dono. Não, né? e péssimo para quem fez. Olha só, tem a imagem horrível. E de repente ser reconhecido por alguém. E eu fico lembrando, já teve gente, um casal inclusive, que furtou plantas na frente de um prédio em Capão da Canoa. É um casal também, lembra? Exatamente. Tava com um cachorrinho junto, inclusive. Ó, ali começa. Agora, só para mostrar a sequência dos cães, a hora que ela desce, tenta pegar a cachorrinha, vê o cachorro preto ali, ó, já fica bravo com ela. Aí o marido, não, deixa que eu vou lá pegar. E aí ele desce da motinho, vai e consegue pegar a cachorrinha, né? A hora que ele vai descer. Aí os dois voltam agora, os dois voltam com a Aurora no colo.
né? Tá aí ele voltando, aí vem com ela e o cachorrinho, só terminando aqui, Fernanda, o cachorrinho preto ali, ó, o preto não, o branquinho e o preto brabos, buzinando porque tinham levado a Aurora e a gente espera dar essa notícia de que elas reapareçam em breve. Muito bem, 12h36, agora atenção, a gente vai até o Vale dos Sinos conversar com a colega Aline Schneider, que vai nos contar uma história que tem se repetido muito em meio a esta pandemia. Famílias que perdem mais de um integrante para o coronavírus. Aline, se uma morte já é dolorosa, imagina pessoas que perdem 2, 3 pessoas na família. E é isso que vive uma das famílias aí no Vale dos Sinos, que tu vai contar pra gente essa história, né, Aline? É verdade, André. Boa tarde para todo mundo. Mãe e filha que perderam a vida para o coronavírus lá em Bom Princípio. Meu Deus. A Márcia, de 44 anos, ela morava com o filho de 4 anos e o esposo, também a mãe dela, a Dona Flora, de 77 anos. As duas eram muito apegadas. A Dona Flora era viúva, a Márcia era fisioterapeuta, uma pessoa muito querida, muito conhecida na cidade, de 12 mil habitantes, como conta uma amiga dela. Vamos ouvir. Para ela não tinha tempo ruim. E ela, então, é nascida na cidade de Bom Princípio e sempre morou aqui, mas foi trabalhar em Tupandi como agente voluntária por muitos anos, lá no CRAS. E lá ela trabalhava com pessoas de idade, pessoas carentes. Então, lá ela era assim, ó, não tinha nessa cidade quem não conhecia ela. A notícia da morte dela, a gente nem sabia que ela estava doente. E de manhã eu abri assim o Face e daí eu vi Márcia Hoff. Nossa, assim, chegou a parar quase a cidade. Porque todo mundo ficou se passando a notícia e todo mundo ficou muito sentido, muito sentido. O que aconteceu, André e Glauco? Antes do carnaval, a Márcia foi para a praia antes do carnaval e a suspeita é que ela tenha se contaminado lá. E dias depois de ter voltado da praia, ela começou com tosse, dor de garganta, mas levou quase uma semana para buscar atendimento no posto de saúde, porque era uma coisa leve. Lá no posto, confirmaram que ela estava com coronavírus, mesmo assim, orientaram ela para voltar para casa porque os sintomas ainda eram leves. Rapidamente o quadro evoluiu, quando ela sentiu falta de ar, voltou para o posto de saúde e foi pôr na emergência. E de lá não saiu mais, evoluiu muito rápido, André. Ô Aline, e essa senhora que faleceu, ela, a mais jovem, ela tinha filhos? Porque tem uma foto que aparece em 2 crianças? Sim, ela tinha um menino de 4 anos e, como eu falei, o menino também chegou a ter coronavírus, mas sintomas leves, se recuperou rapidamente. Agora, a Márcia teve uma evolução muito rápida da doença, como explica a cunhada. Porque a dor é muito grande, principalmente porque tu enterra, tu se despede, não se despedindo da pessoa, porque você não vê, você não... Parece que ela simplesmente foi e... A gente sempre tem aquela sensação que ela vai voltar, porque você não vê. E isso acho que é o mais doloroso ainda, né? No total, 6 pessoas da mesma família tiveram coronavírus. E a mãe da Márcia, desculpa, André, faleceu 18 dias Meu Deus do céu. depois dela. Não, é muita dor para a gente. Agora, é o reflexo do que aconteceu muito. O pessoal foi para a praia, na volta trouxe o vírus, né? A variante ainda que tem uma rápida disseminação e aí contagiou a família. Quer dizer, vejam que se confirma, né, a hipótese aí dos cientistas do que aconteceu. Praia no retorno. Então, tu imagina um estado inteiro na praia, passou ali os dias de carnaval, os dias de descanso, de férias, voltou para suas residências e aí a disseminação, exato como uma bomba biológica. Infelizmente, a triste história dessas 2 senhoras para essa família aí. Obrigado, Aline. A Márcia, só para encerrar, a Márcia tinha inclusive plano de saúde, mas nem deu tempo, ela iria ser transferida de helicóptero para o Paraná, mas não deu tempo, teve uma parada cardíaca. Veja só. Obrigado, Aline, pelas informações. E se por um lado a gente vê essas notícias tristes, né, Glauco? A gente tem a esperança na vacina. E o Rio Grande do Sul, gente, recebeu mais um lote de vacinas.
Foi hoje de manhã. Vieram 318 mil doses da Coronavac. Vale lembrar que esse imunizante precisa de 2 doses para fazer efeito, não é mesmo, Glauco? É cerca aí a partir do 21º dia da primeira aplicação, Glauco. Exatamente, André. Essas doses chegaram, estão sendo identificadas e depois vão ser distribuídas para todos os municípios gaúchos. Cada cidade, lembrando, tem seu próprio calendário de vacinação, né? Muitas já estão vacinando idosos com 75 anos, que é o caso, por exemplo, de Porto Alegre. Aqui a imunização está acontecendo hoje para este público nas 21 unidades de saúde e dois drive-thrus, que são no Big da Sertório e também do Barra Shopping aqui na Zona Sul. Lembrando que tem que levar documento de identificação e as pessoas que têm direito à segunda dose também estão sendo imunizadas se já têm idade superior a isso, né? Agora, é o seguinte, a gente espera que mais doses cheguem e esse calendário seja acelerado. E aquele velho recado, né, André? Não precisa se acumular na fila. Muitas vezes as pessoas vão cedo e acabam chegando todas no mesmo horário. É verdade. O fato é que a esperança está aí e as pessoas têm que respeitar um pouco essa questão aí do distanciamento. O ministro da Saúde, então, o ministro Pazuello, já tinha nos falado semana passada, o governo do estado agora fez alguns ajustes, mas a princípio, agora em maio, já é para todo o grupo prioritário estar vacinado e a partir então disso, as demais, né, demais populações, os demais moradores do estado, então a previsão é que antes, ali por setembro, outubro, todos os gaúchos estejam vacinados. Isto é o que o ministro tinha dito para a gente até o final do ano, né? Mas agora o governo do estado, pelos indicadores das confirmações de novas doses, até ali o finalzinho do ano, antes de dezembro, toda a população esteja vacinada. Glauco, rapidamente sobre a vacina de Oxford. Atenção, porque eu acho que é importante até para as pessoas se tranquilizarem. Eu tenho acompanhado, todos nós temos acompanhado, sobre os problemas de coágulos que surgiram em alguns pacientes e diversos países europeus suspenderam, por enquanto, a vacina de Oxford. A questão é a seguinte, é importante a gente olhar isso com atenção, porque, segundo os cientistas, há um percentual que sabiam que isso ia acontecer. Pelo número de vacinas, cerca de 800 pessoas teriam problemas de coágulo. O número de pessoas que teve problema foi de 15. Então, a previsão era de 800, o número de pessoas que realmente teve coágulo, 15. Outra informação importante, boa parte destas pessoas que tiveram coágulo foram daqueles grupos que receberam o placebo e não a vacina de Oxford. Então, digo isso para quê? Primeiro, para as pessoas se tranquilizarem, até porque muitas já receberam a vacina de Oxford. É um procedimento normal parar, não é costume, a Europa não tem a expertise como temos nós brasileiros com os planos de imunização, então lá qualquer coisa de fato eles param e é isso que está acontecendo, como tudo é muito novo, né? Muitos políticos, né, também lá na Europa se preocupam muito com a questão da população, eles interrompem e agora vamos ver como é que fica. Então, para tranquilizar as pessoas, eu vi vários especialistas falando sobre isso e foi importante para mim ouvir. Como dissemos, volume de vacinas. 800 pessoas tinham calculado que teriam problemas de esse coágulo e, na verdade, foi um número de 15, ou seja, um número muito abaixo daquela previsão. Então, vamos seguir aí. Vários países, 20 interromperam na Europa a vacinação, 2 já retomaram a vacinação e, de fato, é isso que vem acontecendo. Para não a gente achar que, né, ficar achando que deu problema, não, é isso que aconteceu. Bom. Tudo baseado em critérios científicos. Como tem que ser, André? Nada mais que isso. Muito bem, até daqui a pouco então, Glauco Pazza, agora 12h e 44 minutos. Olha só, confira a dica do nosso querido Celso Portiolli para você ficar mais pertinho aqui do SBT, olha aí. Você quer ter as notícias do SBT em primeira mão? Saber das novidades dos programas? Dos seus ídolos favoritos? De tudo que acontece nos bastidores? Então basta se cadastrar no site do SBT. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece com seu canal favorito, com seus programas favoritos e com seus apresentadores favoritos. Vai lá, faça seu cadastro e fique ainda mais ligado no SBT. Valeu, Celso. Um grande abraço. Olha só. Agora a gente vai falar de uma perseguição em alta velocidade. Conta pra gente onde isso aconteceu. Glauco Pazza. Litoral sul aqui do estado. O que houve? Olha, hoje pela manhã eu entrei no Primeiro Impacto, nosso programa aqui no SBT, e falei o seguinte, olha,
muita gente vai rir, mas é de se lamentar esse episódio. A gente vai ver imagens aí de uma senhora que acabou sendo detida. A Polícia Rodoviária Estadual observou que um carro em alta velocidade passou pelo posto em Capivari do Sul. Ela não parou, atingiu inclusive alguns cones e foi perseguida até a cidade de Cidreira. Lá então ela foi abordada. Vamos ouvir um pouco o que ela está falando aí. Eu já te falei. Por desacato, me prendi. Deixa eu dizer uma coisa para te ajudar. Tá filmando? Pode filmar. Deixa eu fazer uma coisa para te ajudar. Pode fazer assim, a dieta fica um dia sem comer carboidrato. Pode te ajudar aqui. É bonitinho, mas assim, ó, tem essa tapadinha aqui que você pode tirar, tá? Tá falando depois pro policial, hein? Pode comer menos carboidratos. Que bárbaro. Né? Pra ficar mais, assim, comer mais proteína, né? Mais proteína, ficar mais forte, menos gordicho. De chinelo, né? De chinelinho. Então, assim, ó, eu acho que tu ficaria bem melhor se todos os dias fizesse Mas fica exercício quieta. físico. Né? Que coisa, né, André? Mas fica quieta. Menos gordinho, né? Bom, ela tinha sinais de embriaguez. Pelo menos isso foi, né, visto ali na imagem também. Opa, quase que caiu. Na verdade ela derrubou a bolsa, tudo Não, que tinha agora ela vai dentro. pegar a bolsa ali. Na ali já tinha derrubado, ela foi tinha abrir, derrubado caiu. os objetos da Tudo bolsa. que tu pode imaginar, foi tudo pro chão. E olha, os policiais ouviram mais de meia hora, eles queriam chamar alguém para ajudá-la, ela, enfim, contestou essa iniciativa. O fato é o seguinte, ó, o desenrolar dessa história aí. Ela estava a 150 km por hora. Sabe o que é isso? 150 km Sei, por sim, hora. é a velocidade de decolagem de um Boeing. Numa caminhonete de luxo. Olha o risco que ela botou, quanta gente ela botou em risco. Isso aí aconteceu de segunda para terça-feira. Que bárbaro. Ela foi detida em flagrante e encaminhada para a delegacia. Foi autuada pelo delegado de plantão e liberada depois de pagar uma fiança de R$ 2.200. Mas ela falou um monte de besteira. A gente viu só um pouquinho aí, André. Vamos escutar. Vamos escutar o que ela disse para o policial. Olha aí. Esse gorducho aí, que nem pode estar na polícia, esse gorducho. Gorducho! Cláudia, Gordo, horroroso, pra estar na até polícia. agora é só trânsito, já te falei. Tu quer me... Eu já te falei. Por desacato, me prendi. Deixa eu dizer uma coisa para te ajudar. Tá filmando? Por desacato, por mal educada, por um monte de coisa. Pode fazer assim, a dieta... Dica, atenção. Fica um dia sem comer carboidrato. Mas para isso tem cabeça. Aqui, é bonitinho, mas assim, ó, tem essa tapadinha aqui que tu pode tirar, tá? Tirar a papadinha. Depois tu pode comer menos carboidrato. Mas que bárbaro. Né? Pra ficar mais, assim, comer mais proteína, né? Mais proteína, ficar mais forte, menos gordicho. De chinelo, menos né? gordicho. Chinelinho. Então, assim, ó, eu acho que tu ficaria bem melhor se todos os dias fizesse bastante exercício físico, né? Pra ficar mais forte, menos gordinho, né? Nutricionista, será, André? Não, conforme os policiais falaram aí na gravação, ela é professora. O que só piora a situação. Meu Deus do céu. Agora, logicamente que tem que ver qual é a situação dessa senhora, se ela estava sob efeito de álcool, se ela de repente toma algum medicamento. É claro que a gente não pode tratar tudo como se fosse, né, um oba-oba, brincar com essa situação. Não, é uma situação muito séria, é um crime de trânsito. Isso que ela falou é sim um desacato, ela começou a falar isso com os policiais, enfim. E a desavença se deu porque os policiais queriam chamar alguém para ajudá-la, ela não queria que viesse, tem a questão do filho. Que viesse o filho. Agora a questão é essa, Glauco. Tudo aquilo, olha só que coisa. Mas talvez até esteja acostumado, por isso que eu digo, tem detalhes que a gente não sabe. Se for, de fato, somente um trago, né? Somente não, eu estou falando única, exclusivamente, tomou um trago e pegou a direção, bom, é o fim do mundo. Agora, daqui a pouco ela tomou algum remédio, fez algum efeito, aí é uma outra condição. Mas pelo que se sabe, né, foi bebida. A 150 quilômetros por... Sabe o que é isso? Só numa caminhonete aquela ali, para conseguir andar a 150 quilômetros e à noite ainda por cima. À noite. É muito risco. Desrespeito total. É desrespeito total. E aí eu fico pensando que esses nossos policiais têm que ouvir e ficar quieto. Frieza, né? Esse vídeo aí ao todo tem 4 minutos, tá, André? Eu não posso chamar tu de gorducho porque tu não tá, mas tu pode me chamar.
tu pode me chamar. E olha a humilhação, tio. Não, eu não chamaria. Até porque eu não tenho condições de dar receita para ninguém. Ela estava dando, aí come mais proteína, menos carboidrato. E detalhes, que isso. Bom, gente, olha só, se tá caro para você encher o tanque, imagina para quem está todo dia dentro do carro. Eu sou Só não sou motorista de aplicativo, por enquanto. Ó, motoristas de aplicativo protestaram agora há pouquinho aqui em Porto Alegre. E eles afirmam que mesmo com todo esse aumento da gasolina, o valor pago pelas corridas não foi reajustado, isso há pelo menos 5 anos. Ao vivo, o colega Lucas Abate tem as informações, não é mesmo, Lucas? Isso, André. Essa manifestação que acabou há pouco aqui em frente ao Ministério Público Estadual, uma grande manifestação que reuniu diversos motoristas de aplicativo. Começou lá na sede da Uber, que fica na Carlos Gomes. Depois eles vieram até o Palácio Piratini, na região central de Porto Alegre, vieram em carreata e terminaram aqui no Ministério Público Estadual. André, falou bem, preço da gasolina subiu, está quase nos R$6, mas o preço não sobe há bastante tempo. E tem mais um agravante, André, que a gente vai mostrar aqui, ó, corrida, o que está escrito em alguns dos carros que permaneceram no local. Aqui até esse carro veio de Pelotas, oito carros vieram de Pelotas para participar dessa manifestação, fora promo e fora polpa. Isso são duas categorias que foram lançadas pela Uber e também pela 99, em que horários de menor movimento o preço fica ainda mais baixo, André. Além baixa ainda desse valor mínimo de R$ 5,75, estamos ao vivo, que é o preço básico. Então eles pedem não só o reajuste desse valor, como também que essas duas categorias que dão um desconto para os clientes sejam também eliminadas do aplicativo. Muito bem, a gente mostrando ao vivo, Lucas Abate, fizeram uma manifestação, começou pela Carlos Gomes, né, aqui em Porto Alegre, e eu vi que eles iam até o Palácio Piratini, eu não sei se vão ainda, pretendem ir, como é que ficou essa situação aí, Lucas? Foram até lá, André, a manifestação começou na Carlos Gomes, que é a sede da Uber, onde teve maior concentração, até a gente tem algumas imagens que mostram eles na Avenida Carlos Gomes, na terceira perimetral. De lá saíram em carreata, foram até o Palácio Piratini, fizeram manifestação também em frente ao Palácio Piratini e depois vieram até aqui a sede do Ministério Público Estadual. Foi aqui que essa manifestação dispersou, alguns motoristas permanecem por aqui, a maioria até é de fora de Porto Alegre, estão aqui definindo o trajeto agora de retorno. Alguns carros são, inclusive, da zona sul do estado, vieram de Pelotas para participar dessa manifestação. Mas eles foram até o Ministério Público como um ponto de encontro ou entregaram algum documento aí no Ministério Público, Lucas? Entregaram um documento, André. Protocolaram um pedido, até um pedido de mediação, de ajuda para o Ministério Público. Fizeram esse pedido. Um representante entrou lá. Até há pouco ele saiu aqui, conversou com algumas pessoas, se reuniram. Ele falou o que foi feito, né, que havia protocolado e até foi aplaudido. O pessoal comemorou bastante os poucos que permaneceram por aqui. Mas a intenção foi mesmo vir até o Ministério Público para fazer esse protocolo, né? Na verdade, para certificar, para documentar que eles estão insatisfeitos com essa situação. Então, duas pautas principais, André, que na verdade estão ligadas. Sim. Valor da gasolina, que subiu bastante e a corrida não reajusta, e a criação dessas duas categorias aí que baixam ainda mais o valor da corrida. Glauco. Não, o que chama atenção é que muitos desses motoristas, eles ficaram a ver navios no mercado de trabalho. Então, essa foi a alternativa que eles encontraram. Agora tem o seguinte, ó, o preço internacional do petróleo baixou. Vamos ver se vai baixar na bomba. Mas o preço de pauta, que aquele aumentou ontem, ICMS, Ô, Lucas, valeu por esse assunto aí. Deixa eu só, agora me deu saudade daquele tempo que tinha o acampamento Farroupilha. Mostra aí pra gente. Quando isso, hein? Quando era isso? É acampamento Farroupilha, isso, né? Farroupilha? Que saudade, 1835? Que coisa, hein? O nosso parque aí da Estância da Harmonia, que saudade aí de um churrasco daquele cheiro de fumaça. Será que até setembro vai estar todo mundo vacinado? Depende de todo mundo. Essa é a resposta. Muito bom. É verdade. Tomara que sim, tomara que dê tudo certo. Tá aí, ó, Parque Estância da Harmonia e o Lucas Abate acompanhando a manifestação aí dos nossos amigos motoristas de aplicativo. Obrigado, Lucas Abate, 12h54. Agora tá na hora da gente falar de esporte.
Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, pois deu a lógica lá em Quito, no Equador. Mesmo com um time de guris, o Grêmio venceu o Ayacucho de novo e está na terceira fase preliminar da Libertadores. Contem tudo pra gente, meus irmãos queridos Matheus Schenck e Glauco Paza. O Ferreirinha, falávamos ontem dele, se revelou, não é? Vai lá, Glauco. Fala, Glauco. Glauco, não estou te ouvindo. Mudo, Glauco. É isso agora? Emoção. É só com gestos, Glauco? Liga o microfone, Glauco. Não tá me ouvindo, não? Agora sim. Ah, tá. Não, até o José falou do Ricardinho, lembra ontem? É. Ó, não por coincidência, Ferreirinha e Ricardinho marcaram presença, né, Schenck? Exatamente, mas antes da gente falar dessa classificação gremista, que estava óbvio que ia acontecer, né? O Grêmio ia se classificar contra a equipe do Ayacucho, a gente vai mostrar para você como que a Dani Hill acompanha essa partida, claro, ela olhou no SBT, né? Arquibancada Grenal, vamos aqui na humildade, o resultado do jogo passado foi tranquilo, mas ó, até o Cevitinho hoje tá na humilde, camisetinha do último jogo que deu sorte. Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio, vamos! Grande Ferreirinha! Vamos lá, gurizada, é os guri. Renato nem foi acompanhando o time, tá de folga. Também vou tirar uma folga aqui, eu vou assistir deitado o jogo. Preguiça. Eu quero saber uma coisinha, o Grêmio não tá se achando em campo? Ou é altitude? Daqui a pouco vão fazer o under show. Esse jogo tá tão animado que eu vou até medir minha saturação. Olha, tô bem. Mais ou menos. Tava aqui até assistindo mais bem acomodado o jogo, gol do Ayacucho. Ai, gente, eu não sei, enquanto o Grêmio tá meio envergonhada com essa atuação patética do Grêmio, né? Renato de folga, jogadores de folga e a Libertadores. Tô triste, não tô feliz. 12 segundos depois... Eu não disse nada. O que eu falei mesmo? Acordei. Ferreirinha. Alguns momentos depois... E no finalzinho, uma emoção pra levantar a torcida aqui, ó, Ricardinho. É gol. Ah, então tá, né? Que vem é o Independiente del Valle. Que sotaque, hein? A gente se fala. Pois é, deu a lógica, né, Glauco? Ontem o Grêmio acabou vencendo de novo, mesmo com os guris em campo. A gente pode rodar os gols enquanto que a gente vai falando dessa vitória e classificação do Grêmio. O Leandro Sousa fez o primeiro gol do Ayacucho, mas depois o Ferreira num golaço e o Ricardinho viraram. Grêmio classificado, né, Glauco? Na verdade, agora, ó, na verdade, eu vou reforçar, na verdade, o Ayacucho é muito fraco, né? Vamos fazer esse acordo aqui. Agora, Independiente del Valle é outro papo, Schenck. Exato. O ex-time do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter, né? É, porque ontem foi uma goleada, não foi? A gente tem até os gols aí para mostrar, os gols de ontem da Libertadores, porque a União Espanhola era o adversário do Independiente del Valle, os caras foram trucidados. Foi 6-2 para o Independiente del Valle, time que ano passado venceu o Flamengo por 5-0 nesse mesmo estádio em Quito. Então vai ser um adversário muito mais difícil para o Grêmio do que foi o Ayacucho. E ontem também a gente mostra aí a classificação do Santos. O Santos que golaço, hein? Olha aí. Exato, o Soteldo, né? 1-1 com o Deportivo Lara. Então o Santos classificado para pegar ou o São Lourenço ou a Universidade Católica na próxima fase. Deportivo Lara, sabe como é que é o hino, né, Glauco? Não sei. Pedro de Lara. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre quis fazer isso no Lara, sempre quis cantar isso no Lara, consegui. Mas, Glauco, Paza, falando em Glauco, é ele que vai brilhar na nossa telinha. Olha a foto daí que a gente tem pra você. Lembra que a gente fez uma promo, um presentão, uma camisa oficial do Grêmio? Olha. Um torcedor que mandasse vídeo criativo? Isso. Teve aí, o Leandro Fagundes mandou vídeo, ganhou e teve a honra muito melhor do que qualquer camisa de time de futebol. Quase um conterrâneo, quase. Ele é de Santa Maria, tá? Ele queria tirar foto comigo, eu disse, não, só um pouquinho. Eu sou de Jaguari.
Santa Maria da Grande Jaguari, que é ali pertinho, né, Fê? Tá ninguém nunca nem ouviu falar em A Jaguari. Fernanda também é de Jaguari. Vocês são ciumentos. A Fernanda também é de Jaguari. Claro, quem manda aqui é Jaguari, rapaz. Os jaguarienses. Só para então finalizar o esporte, vamos tentar terminar de maneira séria? Não vamos finalizar nada. Nós vamos até o final do programa com o esporte. Beleza. Você entrou agora, quer mandar? Não, só um pouquinho. Que isso, só porque eu cantei no ar. A gente não falou nada do Internacional nessa semana, mas calma, amigo colorado, nós vamos falar sim. Olha nessa tela aí pra você, o que teve de novidade até agora no Inter nessa semana? Renovou com o Wendel? Não acredito. Calma. Não deixa o torcedor infartar. O Wendel foi pro Cuiabá, final de contrato. Carlos Palácio, jogador da União Espanhola, está liberado da União Espanhola, vai ser confirmado como novo reforço colorado em breve. Miguel Ángel Ramírez, aquele careca bonito ali, elegante, garboso, nessa foto aí. Miguel Ángel Ramírez pode, enfim, estrear no domingo contra o Novo Hamburgo, sem o visto de trabalho vier. Finalmente vai ter a estreia do novo técnico colorado, o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Por isso que ele só está no banco. Mas na verdade ele vai entra... ser punido, hein? Vai ser punido. Ele foi denunciado. Foi denunciado. Mas isso pode ser convertido, inclusive, em multa, tá? Tá, explica rapidinho por quê. Eu só toquei porque aqui a manchete. Porque o quê? Que ele foi denunciado? Porque da história, porque ele talvez seja punido. Não, na verdade ele nem assinou a súmula. Como ele não tem condições legais de trabalho, quem assinou a súmula foi o Osmar Loss. Sim. Tá? Mas ele saiu da arquibancada. Saiu da arquibancada para entrar ali da... Abriu a portinha ali. Imagina a Fer saindo lá do suíte. Abriram as portas da felicidade ali, só que não podia. Não podia. Então tá. Mas E o que não pode, não pode. E o que não pode é o Schenck cantar. Tchau, Schenck. Valeu. Tchau. E nem estourar o tempo, viu? Também. E atenção, olha só. Mais de 5 horas de espera na fila pela vacina. Até que veio a notícia, a imunização foi suspensa em Pelotas. E aí muita gente ficou a ver navios. Muitas doses, eu acho que entre 12 e 15 doses foram aplicadas em pessoas que não deveriam receber. E aí a prefeitura disse, opa, vamos parar tudo, porque a gente precisa rever isso aí. Tem gente que está recebendo e não deveria, né, Glauco? Deu o famoso bafafá lá em Pelotas, viu? A gente tem relato de pessoas que teriam chegado por volta das 4 horas da madrugada para receber a vacina e tudo corria muito bem, as vacinas estavam sendo aplicadas, só que corria. Parou tudo, parou a aplicação de vacinas. Vamos ver o que falou uma farmacêutica que estava por lá. Tinha gente na fila ali desde as 6 da manhã. Então, um dia de sol, calor, né, sem banheiro, muitas vezes ali sem uma água, porque se tu te hidrata, é natural, fisiologicamente, né, tu vai ao banheiro depois. Então, ninguém chegou e deu a informação, né, foi passando assim de um para o outro. Olha só, André, segundo a Prefeitura de Pelotas... O que aconteceu? Vamos explicar. A vacinação foi suspensa, tá? O resumo da história. Mas foi suspensa porque veterinários e educadores físicos que não comprovaram vínculo com estabelecimentos de saúde teriam impedido o acesso de outros profissionais. Aí o município resolveu interromper. O que, no resumir dessa história toda, significa essa interrupção? Que só pode receber vacina aquelas pessoas que têm vínculo comprovado, que estão trabalhando em entidades, em órgãos de saúde, enfim. Que não é o caso do que aconteceu conforme a Prefeitura com 12 pessoas. É lógico que a notícia de que tinha parado a vacinação não agradou. Aí a gente tem mais um depoimento. Vamos ouvir. O que eu vi foi um homem passar arrecadando na fila os veterinários que estavam na fila, dizendo que não queriam mais vacinar os veterinários. De uma hora para outra mudou e quando chegou a vez dele não iam mais vacinar os veterinários. Então ele estava pegando as pessoas que estavam na fila, porque se eles não se vacinassem, ninguém mais ia se vacinar. Só terminando, então, seriam 12, tá? Que teriam sido vacinados indevidamente. O fato foi comunicado ao Ministério da Saúde. Aqueles que estavam ali com o direito de serem vacinados receberam uma senha e devem ser chamados para receber a vacina. Muita gente pergunta, viu, Glauco? Pergunta para mim, deve perguntar para ti. Tá, mas vem cá, mas por que tem município que nutricionista está sendo vacinado? Eu, por mim, todo mundo era vacinado, não há dúvida disso. Mas existe um critério, não sei se faz parte do plano de imunização, né?
que prevê a imunização. Exato. Então, né? Mas espero que elas estejam de fato sendo cumpridas à risca e que ninguém esteja levando vantagem. Esse, pelo menos, é aquele jeitinho brasileiro, a gente sabe que nessa hora ele, né, atua e com força. Então, nesses casos aí, como viram que tinha gente ali que não deveria estar recebendo a vacina, inclusive os veterinários, né? Que eu não sei, deve estar no grupo veterinário, nutricionista, enfim, mas aí então acharam por bem os que não eram registrados da prefeitura. Esses dados, André, que você mencionou antes, de quem pode, quem não pode, está sim, eles estão no Plano Nacional de Imunização. Agora, isso pode mudar. Por exemplo, o ministro da Educação pediu prioridade para professores. Pois é, exato. Tem a questão do transporte, essa questão, né? Tudo isso pode mudar, né? Essa questão de prioridade. A gente não sabe sem quem é que faz essa alteração e se é que pode. Mais uma vez, tu para e aí tu pensa, mas quem é que é mais grupo de risco? O veterinário ou o nutricionista, por exemplo, como teve município de nutricionistas que já foram vacinados, né? Tudo direitinho, dentro como manda o protocolo, mas em compensação outras categorias não. Quer dizer, se questionar se pode, né? Claro. E se deve, inclusive, se questionar. Afinal, estamos numa democracia. Agora, são critérios que muitas vezes sim são questionados, enquanto que outros grupos estão, né, precisando. Acompanhantes, por exemplo, acompanhantes de idosos, eu sei que muitos estão sendo vacinados com aquelas vacinas que ficam para o final do dia, que terminam, né? E aí para não se jogar fora. Para otimizar, né? Pra exatamente. Otimizar o que tem. Exatamente. Agora, o tamanho da fila era muito grande, né? É claro que irritou. As pessoas chegam cedo da manhã, né? E alguém diz, não vai ter mais vacinação. As pessoas ficam irritadas, lógico. E isso aconteceu aqui em Porto Alegre também, quando foram imunizar o grupo de servidores, né? De servidores também houve a mesma confusão. Uma pena, porque as pessoas ficam aí expostas ao sol e aí conseguiram resolver, mas esses não eram cadastrados na prefeitura, enfim. Bom, a gente vai encerrar agradecendo a audiência de todos. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. A gente volta amanhã. Encerramos com as imagens de protesto. Agora há pouco, manifestação aqui em Porto Alegre. Muita gente teve problemas no trânsito. Manifestação de motoristas de aplicativos, né? Querendo aí, reclamando o preço do combustível e o valor das corridas. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.